Olá, estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas jornalistas e uma convidada daquelas. Evelyn Rebouças, tudo bem? E aí, cunhazinha, menino, estamos com uma convidada que, se não for o recorde, é o segundo recorde de audiência das Cunhãs. E eu não espero nada menos que uma entrevista bem maravilhosa, que a gente está numa alta, viu? Deputada federal Luiziane. E eu boto fé. Eu nunca voltei de uma entrevista com a Luiziane sem um bom lead. Pronto. Então, fiquem aí até o final, que eu acho que vai ser bom. É muito assunto. Pois vou cumprimentar aqui minha querida Inês Aparecida. Tudo bem, Inês? Tudo ótimo, menina. E a Luiziane era assim, tu viu como foi? Quando é que vocês vão entrevistar a Luiziane? Vocês já falaram com a Luiziane? Menina, a gente está falando com a assessoria. Porque o pessoal, os nossos ouvintes, nossas cunhas, são exigentes. E dão ordem, dão pauta, tá entendendo? Por isso que as cunhãs só tá chegando no Brasil inteiro. Aí eles dão ordem mesmo. Quero isso, quero faça aquilo. Menina, mano, pronto, tá aí, meu povo que pediu. Tá aí a Luiziane, ó, inteirinha, ó, viva! Nossa senhora, pois é, olha, é sério, desde que você botou o pé naquela flotilha e começou a divulgar que tava no mar e tudo mais, o pessoal começou, vocês vão levar a Luiziane, né, depois, vocês vão levar Se pra ela voltar, né? Ave Maria. Se ela voltar. Ainda estiver vindo, então, numa mesa psicográfica. Ave Maria, a Inês que é espírita. Pois, obrigada, deputada. Então, estamos aqui com a deputada federal do PT do Ceará, Luiziane Lins, que esteve agora recentemente na Flotilha Liberdade, que ia lá em direção a Gaza, foi em direção a Gaza e teve todas as consequências, enfim, ela vai contar tudinho. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Camila, é um prazer estar de volta aqui com as cunhãs. Quero dizer que aí as cunhãs estão fazendo história, sabe? Eu fico muito feliz. E fico feliz quando vou para esses encontros de mulheres ou quando estou em Brasília e que eu vejo as pessoas perguntarem de vocês. E aquelas meninas que fazem as cunhãs, eu digo, são mulheres maravilhosas, feministas, e estamos lá bombando o nosso podcast. Sempre falo, né? Pois massa. Pois, claro que a gente vai falar também, né, deputada, de política local, política nacional, deputada federal, tá aí, que vem ano de eleição, então a gente vai perguntar de tudo um pouco, tá? Então, para começar, deputada, a gente, assim, é o que todo mundo que vem perguntar para a gente, vai falar com a Luiziane, pergunta como é que foi que ela entrou nesse negócio, nessa flotilha, de onde surgiu a ideia, foi um convite, você que se prontificou, a ideia era ter uma deputada federal brasileira nesse movimento, como é que foi esse negócio? Bom, eu tenho dito que o primeiro congresso da UNE que eu fui, no início dos anos 90, a gente, estando lá a primeira vez, tudo era novidade, Niterói, que foi o congresso. E eu lembro que tinha uma bandeira enorme, gigantesca, que era Estados Unidos, tire as mãos da Palestina. E outra bandeira dizia Palestina livre. Então, aquilo já era algo, né, um processo que ele já sofre há mais de 80 anos, 8 décadas de sofrimento daquele povo junto a Israel. E eu me lembro que aquilo ali era uma bandeira do movimento estudantil, naquele momento que se falava muito, era muito forte. No ano passado, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos em 2023, da Câmara Federal em 2023. Consequentemente, em 2024, eu fui convidada para essa conferência, que foi uma conferência de parlamentares do mundo inteiro sobre a questão da Palestina. Todos os parlamentares que apoiavam a questão da Palestina foram convidados tinham 770 parlamentares de todo o mundo, foi na Turquia, foi em abril do ano passado. E, na ocasião, eu fui eleita, eles pediram, sugeriram, etc. No final das contas, eu fui eleita por um comitê executivo, que é esse comitê executivo aqui. São 17 membros do mundo inteiro, inclusive o neto do Mandela também faz parte desse comitê executivo. Foi o dos que esteve comigo lá na flotilha, ele estava em outra embarcação. O presidente é do Iêmen e tem gente, principalmente dos países ali do Oriente Médio, mas tem gente de todo o mundo. Então, tem 2 representantes da América Latina. A Clara Lopes, que é uma senadora da Colômbia, e eu, deputada do Brasil. Então, a gente hoje faz parte, então faz um ano e um pouquinho que eu faço parte desse comitê executivo da Liga. E tem reuniões, as pessoas têm grupo de WhatsApp. E eu sempre dizia para as pessoas que, gente, a gente só precisa de uma ação mais próxima. A gente precisa ir para perto. A gente precisa ir para perto. Porque é muito difícil só a gente estar em relação... Você está se propondo, ou você está... solidariedade, emoção, mas a gente fica muito impotente. Então, teve 2 momentos para isso. Teve uma caminhada,
foi organizado globalmente, todos por Gaza, um movimento global que se juntou no Egito e tentou chegar até Gaza. Só que o exército israelense não deixou chegar nem perto, voltou todo mundo. E aí, por conta disso, surge a ideia, né, da global, que o nome foi Global Sumud Flotilha, que é o nome internacional desse movimento, que pretendia chegar com dezenas de embarcações levando ajuda humanitária com o principal objetivo. Porque o principal objetivo não era só ajuda humanitária, os alimentos, os remédios, que isso era fundamental. Mas não ia dar conta. Claro, São 2 milhões de pessoas passando fome, sede e todo tipo de privação. Mas era o fato de que isso era a grande tarefa, era abrir um corredor humanitário. Tendo em vista que abre-se um corredor humanitário, não se fecha mais, se um barco for seguido de outro. Então, mesmo os países que não querem estar em conflito com Israel, na hora que se abre um corredor humanitário, e eles podem trafegar, porque são águas internacionais. E o direito internacional diz que toda a população, inclusive que está em países que estão em situação de guerra, tem direito ao corredor humanitário. Então, assim, quando teve... Aí houve o convite, que era aqui da Câmara Federal e tal, e eles foram direcionar o convite a mim pelo fato de fazer parte da Liga e já está me envolvendo. Eu passei 1 ano envolvida em questões da Palestina. Então, a gente chamou várias audiências públicas, porque como a gente pegou exatamente... Eu estou há 1 ano e meio nisso aqui. Há 2 anos a gente está vendo a guerra. A guerra e como Gaza está... Então, é genocídio mesmo, né? Sim. Tinha tido a posição anterior do presidente Lula, foi o primeiro presidente do mundo que caracterizou como genocídio. Isso fez com que Israel retirasse o embaixador de Israel de Brasília e o Lula chamou o embaixador do brasileiro lá de Israel. Então, existem as embaixadas, portanto, mínimas relações diplomáticas, mas não tem mais embaixador. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu digo, gente, eu sempre disse que tinha que ir para perto. Agora estão organizando um movimento internacional que vão participar 44 países. Eu estou sendo chamada. Eu vou. Você não teve medo de morrer, não? Assim, não vou não, que isso é coisa de morrer. Não, teve, que não? era coisa de morrer, a gente sabia. Pois é. Mas, assim, tem horas que a gente precisa fazer alguma coisa. Um pouquinho mais perto A gente precisa, gente, fazer algo que não estão fazendo, ou que os governos não estavam fazendo. Porque, na verdade, é uma iniciativa de uma sociedade civil que ela faz porque os governos não estavam fazendo. Qual foi o governo que rompeu objetivamente cortou relações econômicas com Israel? Depois já a flotilha no meio do mundo foi que a União Europeia sinalizou para isso. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar. Então, assim, eu achei uma iniciativa importantíssima. E eu gostaria de também dizer o seguinte, como sempre, eu estou sempre querendo entender as coisas, a gente vai entender o seguinte, a partir de 2007... quando o Hamas ganha as eleições lá, em Gaza, o governo israelense ele começa a fechar totalmente o mar de Gaza para os próprios palestinos. Eles são proibidos até de pescar. Eles não têm acesso ao mar. E, a partir dali, várias flotilhas... Porque flotilha, eu até estava comentando numa entrevista que a gente estava dando, assim, flotilha não é uma palavra usada por nós, brasileiros, né? Realmente... Para mim, foi novidade. Estranhamento. E aí, aí, a primeira coisa que eu fui lá olhar, como professora, você vai logo para a parte didática, né? Flotilha. Vamos lá entender o que é o significado. Flotilha, aí eu fui lá olhar e tal. Não, flotilha, na verdade, é um movimento... São várias embarcações, mais ou menos, tudo do mesmo porte, que navegam juntas. Isso. Então, só que as flotilhas que até então a gente via eram 2, 3 embarcações. Isso aconteceu várias vezes a partir de 2008. Inclusive, em 2010, houve uma flotilha que eram 6 embarcações, um navio enorme de grande porte, chamado Marvi Marmara. O objetivo também era levar ajuda humanitária e romper o cerco, principalmente principalmente romper o cerco. Esse navio sozinho, ele era uma embarcação grande, ele tinha uns 600 ativistas. E nas outras 5 que estavam nessa mesma flotilha, mais 100 divididos nesses barcos. Eles já chegaram atacando, houve o ataque. 10 pessoas foram assassinadas naquele momento. Nossa Senhora. Porque eles, como era um navio de grande porte, os israelenses já chegaram e 10 pessoas morreram nesse processo, 2010. Depois teve várias outras embarcações, sempre 2, 3 que tentavam chegar. Uma só, depois que conseguiu romper o cerco, chegou lá e aí foi uma confusão. Era só uma embarcação, mas aí Israel recrudesce a fiscalização. Então, a partir daí,
foram várias interceptações. Então, a gente já sabia desse risco. Porque não tinham muitas opções, não. Tinham 4 opções objetivas. A missão ser sucesso, chegar em Gaza e abrir o corredor humanitário, é a melhor dos mundos. O segundo era ataque mesmo, eles atacarem. O terceiro era interceptação. E o quarto era o bloqueio marítimo, porque eles poderiam, porque assim, quando eram menos embarcações, eles bloqueavam e os navios não tinham onde. Só que 50 navios não é fácil você fazer o bloqueio. Então a gente por alguns instantes a gente imaginou chegar, porque a gente passou de todas as linhas que os outros barcos não conseguiram. Aí teve vários. Faltava quanto, deputada, para chegar efetivamente e abrir o cordão? Em mar, agora estou toda sabida de mar. Sim. Que é a história. É assim, chama de milhas náuticas, a distância, né? Então, por exemplo, a gente estava a 24 horas, em determinado momento, de navegação até Gaza, de navegação. E quando chega em 150 milhas náuticas de Gaza, é a zona crítica que Israel disse que não é mais águas internacionais, é dele. Israel quer que seja... Mas é água internacional isso. É água internacional. E internacional. E depois da água internacional, Inês, ainda é a água de Gaza, da Palestina. Porque não é a faixa Israel. Não é Israel. Não. Então, aí o que acontece? Quando você entra lá, aí, nessa noite que a gente esperou que vinha a interceptação, não veio. Então, quando a gente já está, aí a gente anda mais 100 milhas náuticas, está 50 mil milhas náuticas, já ultrapassando todos os limites, já todo mundo, aí vai dar certo, vai dar certo. Pufo. Aí começa, quando é quarta-feira à noite, começa o processo de interceptação que eles fazem. Inicialmente, eles fazem com o barco principal, que é o Alma, né? O barco que estava lá, os ativistas, Thiago Ávila, a Greta Thunberg, estava lá uma turma, que era o barco que conduzia as outras embarcações. Porque a grande dúvida, como é que eles vão interceptar? Sim. Já que são tantos barcos ao mesmo tempo, né? Aí, quando a gente começa, lá o rádio já diz para todo mundo que, começou a interceptação, o barco já foi sequestrado. Por que as pessoas não entendem que é sequestro? E aí foram dizer até porque a minha imagem do vídeo do sequestro, como é que a pessoa está sequestrada toda pintada? Gente, claro que não foi lá, a gente não tinha nem acesso a celular, coisa nenhuma. Você grava um vídeo, já quando estava mais perto. Não, gente, é sério. Falaram isso? Falaram. Da gravação anterior, que todo mundo deixou gravado? É isso. Meu Deus, até o Padre Cícero foi caindo aqui. Gente! Como é que a pessoa está sequestrada, toda maquiada, maquiada, exatamente. Meu É Deus! jumentice, né? É uma ignorância, Nossa. né? Tipo assim, eu nem... Não, eu acho que é mau caratismo mesmo. É, também, mas às vezes tem problema cognitivo tem, né? também. Certo. Tem. Então, assim, a gente era orientado porque é o seguinte, isso poderia acontecer? Poderia. Como é que a gente ia falar depois? Claro. Se ninguém tinha voz Aí mais, já nem nada. deixa gravado. Você deixa gravado, porque aí as pessoas, não foi sequestro, não foi... Ora, a gente estava indo para Gaza, para a Palestina. Vem o exército de Israel com navios, com os botes, não sei de quê, com forte arma. Depois eu vou contar como é que foi o processo. Armamento. Eles tomam as embarcações, porque eles tomaram as embarcações, prenderam a gente tudo e tomaram as embarcações. E leva você para um porto de Israel, que é aquele porto de Ashdod, lá, leva na marra. É sequestro. A gente ali estava tudo preso. Não era uma prisão, era um sequestro. Sequestro. E E sem depois a comunicação, prisão. sem direito. sem nada. Absolutamente nada. E a gente, quando foi... Porque, assim, quando a gente viu que até o processo ia ser de barco em barco, a primeira coisa que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram os botes deles são gigantescos, parece um navio, bote enorme. Eles param os navios, aí rapidamente isso já é um agrupamento preparado só para a flotilha. Eles, desde a década de 40, 60, que eles têm lá. Aí, então, para o navio, aí imediatamente os barcos, rapidamente eles atingem os barquinhos à vela, né, gente? Barco à vela que a gente estava. Aí vai cada bote para um barco da flotilha. Eles fizeram... Não, por como eram muitos, eles não eram só chegar junto. Eles precisavam ter estrutura, porque a primeira coisa que eles fizeram, eles passaram com uma luz enorme. Eles rodavam o barco 2 vezes, criavam uma onda, o barco desestabilizava ali, mas eu entendi que eles estavam querendo verificar quantas pessoas tinham por barco. Porque a nossa orientação no treinamento era o seguinte: na hora que tiver qualquer tipo de ou interceptação ou ataque, alguma coisa, todo mundo vai para a parte de fora do barco. Todos os barcos estavam com aquele Starlink, que é aquele Satélite, sinal satélite que não tem como cortar, né? Tanto é que ia e voltava.
E todos os barcos tinham, na ponta da internet estava sendo colocada, todos eles estavam sendo transmitidos para o YouTube ao vivo, Sim. barco a barco. Sim, sim. Então, eles mandavam imediatamente, todos nós fôssemos para fora, colocava o colete salva-vida e a gente entrava em posição de rendição. Toda vez que eles apareciam, a gente já levantava a mão. Para dizer que era uma missão radicalmente não violenta. Sim. E que ali não tinha arma, não tinha droga, não tinha bebida. Era um ato humanitário que estava sendo levado. Então, assim, isso foi muito trabalhado durante todo o treinamento, ó, imediatamente, porque a agressividade... Porque o exército de Israel, ele é autorizado... Se ele se sentir ameaçado de alguma coisa, ele é autorizado a agir. Então, qualquer coisa. Então, autorizado a agir quer dizer matar. Matar, exatamente. Agir, a matar. Então, assim, eles no treinamento trabalharam muito isso. Não fazer movimentos bruscos quando eles chegassem, não acender luz. Até a luz, a gente anda com a luz de segurança na cabeça, que é aquela luz de barco, a gente desligar, não pular na água, nada que eles pudessem se sentir ameaçados ou acender fogo, nada. Que era exatamente para não ter a rebordosa deles. Mas daí ficamos lá, os bracinhos para cima. De vez em quando eles vinham, fazia a onda em torno de nós, o barco balançava e tal, e eles iam embora. Eu digo, estão mapeando. Eles estão mapeando porque são muitos barcos. Como é que eles vão começar a fazer esse processo? Daqui a pouco, se vem um segundo momento, foi o momento do guincho. Eles começaram a jogar água, jatos de água. Foram 7 vezes no barco. Ele jogava o jato de água, o jato cada vez mais começou a ficar mais forte. É o jato de água que ele pode lhe colocar... É porque a gente estava tudo grudado aqui no coisa do barco. Porque eles podem lhe jogar para fora do barco de tão forte que é a água que vem. Imagina, de noite, você não vê nada, nem terra de um lado, nem terra do outro. E vê os guinchos e uma água fedida. Parecia que vinha com um gás. A gente nem sabe dizer direito o que era. A gente tudo ensopado, parecia pinto molhado, como diz aqui no Ceará. A gente tudo... E o jato cada vez recrudescendo mais, cada vez aumentava mais, cada vez aumentava mais. Mas era no sentido de ir nos acuando, nos encolhendo, até eles encostarem do barco. Aí eles encostaram o bote deles, que é um bote gigantesco, eles encostaram no barco, na hora que eles encostaram, eles já foram pulando para dentro do nosso barco. Armados e mandando... Não, armados até os dentes. Até os dentes. O exército entra mesmo... O capacete, tem várias armas aqui penduradas no capacete. Assim, aí uns 12 pularam para o nosso barco, imediatamente nos prenderam, aí tomaram todos os passaportes, né, pegaram todos os passaportes de quem era o quê, não sei de onde, separaram ali. Depois eles colocaram a gente dentro do barco e assumiram a direção do barco por 15 horas, porque para levar para o porto. Eles têm lá o povo que... Para levar o barco que vocês estavam para o porto. Para o porto. Porto deles, né? Porto deles, exatamente. Essa história dos guinchos d'água era para minar a força de vocês. Exatamente. Claro, era terrorismo. É uma terrorista. Totalmente. Total. Eles vão ficar aqui tudo lascado, tudo molhado. Aí é mais fácil da gente pegar. E, Luiziane, isso aí mesmo. Nesse local para onde vocês foram levados, a informação que... Uma das primeiras informações que chegaram é que vocês ficaram sem comida, sem bebida, por mais de 24 horas. Como é que foi o tratamento? Aí falaram muito da Greta, que ela foi agredida, enfim, teve que pousar com bandeira de Israel. Imagino que ela é muito visada mesmo. Mas contigo, eles falavam em hebraico, ou falavam pelo menos em inglês para dar alguma orientação? Qual era o tipo de tratamento mesmo que vocês receberam? Foram chegando, as embarcações foram chegando, mas elas tinham, assim, ia sendo uma por uma e as pessoas iam descendo. A gente já foi tratado ali do barco para frente. A gente já foi tratado como presidiário terrorista. Sim. Porque nós já fomos, eles já foi com a mãozinha aqui toda para trás, já foi sendo empurrado. Os homens, todos curvados, eles não deixavam, eles andavam com a cabeça curvada até o local. Isso foi mais chocante. Quando você chega... eu estou aqui me afastando. Porque meu amigo, ele brinca, vai. Amiga do microfone. Mas quando a gente chegou, porque assim, a interceptação começou no nosso barco 10 horas da noite, então a gente passou 15 horas com eles, a gente passou navegando com eles a noite inteira, né? Para chegar de manhã no porto. Quando chegou de manhã no porto, estava só a pino. Eles pegaram todo mundo que ia chegando, porque um barco ficou esperando ser o outro ser esvaziado, depois o outro. Eles colocaram, eu acho que devia ter umas 200 a 300 pessoas, eles nos colocaram de joelho, eles nos colocaram com o cotovelo no chão, com o passaporte segurando aqui na mão e com a cabeça no chão. Eu, que sou preocupada, curiosa, levantei minha cabeça para saber como é que estavam as pessoas que estavam no meu barco. Eu só vi, foram os gritos loucos lá, gritando com a metralhadora na minha cabeça, dizendo assim... Head down, head down, head down. Cabeça para baixo. Sim, head in floor, head in floor. Aí eu, ai, meu Deus, lá vem. Aí
Nós ficamos mais de 1 hora nessa situação. Foi a imagem que aquele Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional de Israel, mostrou para todos os israelenses. A humilhação, vocês submetidos já à força israelense. Que os terroristas que tinham chegado lá estavam passando. Depois disso aí foi uma peregrinação. Acho que foram umas 12 cabines que a gente passou. Uma era só para bater sua foto, outra era para lhe humilhar, a outra era para roubar todos os seus eletrônicos, tirar de você, o outro era para você tirar a roupa e ver se você estava com alguma coisa dentro do ouvido, tudo. Cada um era uma. E uma que queria fazer a gente assinar um papel, que você podia ter assinado o papel de deportação. Por que a Luiziane não assinou? Bom, o papel de deportação não é só um papel de deportação. Na verdade, você está ali. No papel, você assume que você é terrorista. Mas, rapaz... Você assume que você entrou ilegalmente em Israel. Eu vou construir prova contra mim mesmo? Sim. Primeira coisa. Então entrou? Ninguém entrou. Ninguém Eles que levaram. Por Oxe, isso rapaz. levaram na marra. Dá inclusive. vontade de dizer como o cearense diz. Aí dentro, seu Zé. Aí quando eu entrei aqui... Mas, rapaz, Inês, na hora que você está lá, você Não, olha- claro, eu fico pensando. Não. E teve gente que assinou, vamos e convenhamos. Foi, Teve gente que assinou, assinou, e que aí já chegou mais rápido. Chegou. Mas Porque assim. são 70, quando você assina, são 72 horas, eles deportam, em Sim. tese, né? Só que ainda tinha um detalhe. Quem me conhece sabe que eu jamais iria, porque assim, pelo fato até de ter um passaporte diplomático, era possível que eu fosse para outra prisão, que não fosse para essa prisão de segurança máxima que todo mundo foi. Mas aí, me diga, eu vou para um negócio desse sozinha, deixo os brasileiros Não. tudinho, Não. 12 brasileiros, É. e volto só. É. Não é da minha índole. Quem me conhece sabe que eu sou solidária até o último momento. Eu achei isso legal. E aí eu digo, não, porque- eu vou para onde eles vão e eu só volto, saio daqui com os 12 brasileiros. Eram 13 comigo. Só volto com os 12 brasileiros juntos. Até porque tinha a história do Tiago Ávila. O Tiago já tinha ido uma vez. Ele era Reincidente no terrorismo. Exato. Reincidente, Coitado. então até o risco, a vida dele estava em risco ali. Então eu digo, não, gente, eu vou ficar, não vou assinar papel, coisa nenhuma, eu só vou voltar quando todo mundo voltar. Legal Aí isso. depois de lá nós fomos para o Presídio de Segurança, no Camburão. Camburão não, no Caveirão, nem sei o que é aquilo. Parece o próprio carro, que ele é enorme, é um caminhão enorme, parece uma cela. São várias celas. Você vai ali, quando a mulher me trancou. Você está sempre que preso, né? escureceu tudo. Só grade, tudo preto, tudo escuro. Eu tava só, porque as outras mulheres tinham ido no outro carro, eu não sei. Por acaso me deixaram só lá. Eu digo, gente, pra onde é que eu vou? O que eu fiz? Agora dá pra rir, né? Dá pra Fala, rir, Deus, onde é que tá me levando? Pra onde é que eu vou? Socorro. Foram mais de 3 horas e meia o presídio Kidziot. É no deserto. Sim. É no deserto, é longe de Tel Aviv, é longe. Sim. E tome a gente aí, eu não saber pra onde ia. Eu digo, gente, agora eu não posso fazer muita coisa, não. Eu tenho que esperar. Né? Relaxar. Menina, uma Luiziane. curiosidade. Tu tava sem nada, sem uma bolsa, nada. Tu tava sem Só nada. com a roupa do Tu corpo? usa lente de contato, só pensa assim, a pessoa que usa lente, sem lente. Carregaram sem meus fôlego. óculos. Porque é o Os seguinte, à óculos, medida pois que então. eles foram tirando as coisas e foram dando fim nas coisas, à medida que passava nos quiosques, em que você ia deixando as coisas, deixando as coisas. Aí, por fim, eu tava com uma liguinha para prender meu cabelo, que ele tinha mandado eu soltar o cabelo para saber se tinha alguma cor dentro. Aí, mexendo meu cabelo para um lado e pro outro. E eu deixei a liguinha aqui, né? Quando foi perto da hora de sair, porque assim, você poderia levar em tese 2 mochilas. Eu peguei as minhas 2 mochilas. Porque as mochilas nunca chegaram para nós. Nós ficamos com a mão na frente e a outra atrás. A gente veio e voltou assim. Eles ficam com tudo. No final das contas, ficaram com tudo. Era só conversa, a história das mochilas. Aí, no final das contas, quando eu tava já faltando só um quiosquezinho para eu poder ir pro Camburão, aí chegou uma jovem lá do Exército de Israel, pegou aqui a tesoura. A liguinha. Taft na minha liguinha. Ai, eu digo, Eu não E aguentava aí ficar mandou- com os cabelos soltos, essa flotilha Pois é, todinha. ele Já ia mandar pensou? imediatamente. Não, foi na prisão aí. Ela Na ficou com o prisão. cabelo Não, solto na o prisão. Peraí, solto na prisão não, porque eu vou dizer uma coisa, É. amigo. Preso se vira, tá? Ah, eu certo. quero dizer É. isso. O que é que eu fiz? É. Cortei, abri a manga, porque a roupa de presidiária é tipo um moletom cinza e tem uma camisa, porque é calor e tal. Aí tem uma camisa de malha por baixo e o moletom por cima que você pode botar. Foi o que eu fiz? Cortei uma manga na mão para Fez poder uma fazer liga. minha Fez uma liguinha de liga. cabelo. Eu também não Pronto. aguentava, não. Deputada, e sobre assim, agora bem bastidor mesmo, assim, acho que as pessoas devem ter muita curiosidade de saber como é que era a rotina de vocês durante o trajeto. Seu voto, por exemplo, foi computado na votação
contra a PEC da bandidagem. da bandidagem, né? Enquanto muitos se ausentaram, o pessoal até falou, a Luiziane no barco, na flotilha, votou contra. E com 6 horas na frente, viu, gente? Pois Eu quero é. dizer, isso aquilo aconteceu à noite. Nós estávamos 6 horas daqui. Então eu fiquei até na madrugada para poder dar aquele Pois como é que era essa rotina durante o trajeto? O que é que vocês faziam? Como era a convivência? O seu nível de possibilidade de acompanhar o que estava acontecendo aqui? Comunicação, enfim. Eu vi a postagem que você mostrou o ventilador de mão. Falou assim, ó como o cearense se vira nisso aqui. Calor do caramba, né? Um inferno. É porque eu sabia que eu tinha 2 coisas, assim, porque primeiro tem a coisa da travessia de barco. Eu nunca tinha andado de veleiro na minha vida. Assim, não me lembro dessa... Tu momento um dramin. Pior que eu não senti, não mareei. Não Isso mareou? daí foi a Não? coisa... Ai, Não, coisa não. Olha, de 10 que estavam no meu barco, 8 pessoas passaram mal. Olha aí. Eu não tive problema nenhum. Até brinco, eu estava brincando, eu dizia assim, eu gostava das waves. Ave Maria, não. Eu tinha morrido. O barco a vela no meio do tempo, as waves. E eu me dei super bem, não tive problema nenhum. Aí, o talento. A questão é que, às vezes, na parte de fora, que as pessoas estavam, às vezes, iam lá para a parte de fora do barco, e eu precisava escrever, precisava trabalhar. E dentro era um calor infernal dentro do barco. Aí tive que me virar com uma boa cearense, pendurar o ventiladorzinho de mão e fazer aquele momento ali. Mas o que você perguntou, Eber, qual era a ideia? A rotina de um barco, no caso, era um barco pequeno, um barco antigo, bem velhinho. Chamava o nosso Grande Blue, o nome Grande Blue, porque é italiano, é grande mesmo, no final. Grande Blue. E eram 10 pessoas nesse barco. Cada barco tinha um número diferenciado de pessoas. Nesse nosso barco eram 10 pessoas, cada uma de uma nacionalidade diferente. Eu me virava no espanhol com o pessoal que falava espanhol, mas a maioria deles eles interagiam em inglês, essa coisa toda. Então, você tinha as tarefas do barco. Você tinha tem um almoço para fazer. Eu não sei cozinhar, eu já lavava. Né? Já lavava a louça, porque eu nunca cozinhava, porque eu não sei mesmo. A última vez, no último dia eu me arrisquei, me arrependi, porque eu salguei tudo e foi horrível. O pessoal depois foi ser preso. Eu digo, a última refeição, ficou o macarrão super salgado. Oh, meu Deus! Sede, sem poder beber água. Depois eu me encontrei com um que estava no meu barco, ele só não lembrou disso. Oh, meu Deus. Eu disse que não sabia. Mas, enfim, então, assim, e tinha ao mesmo tempo a demanda daqui. Eu acho que eu nunca gravei tanto vídeo, foi até bom, porque o pessoal, foi mesmo. Canto, né? Nunca tinha gravado tanto vídeo. Foi mesmo. Que começar a fazer vídeo selfie, né? Mandar pra cá. Vídeo selfie, para fazer que essas coisas assim. Eu tenho dificuldade de me concentrar, de parar para fazer essas coisas. E aí foi ótimo por causa disso. E, ao mesmo tempo, eu fui recuperar toda a história das flotilhas. Aí eu comecei, porque tinha uma coisa boa que era o acesso à internet. Porque era um dos princípios dos barcos se protegerem. Era você estar o tempo todo mandando notícia, que era isso a orientação que eles davam. Quanto mais visibilidade tiver essa missão, mais a segurança do povo vai estar... Luiziane, só para fechar essa parte, eu queria saber assim, como era o sentimento das pessoas. Era um sentimento de esperança, era um sentimento mesmo que, nós vamos chegar. Era assim, ainda animado, ou já era assim, um clima de derrota. Como era assim, os 10 que estavam com você? Uma coisa interessante, esse seu questionamento, porque isso aí foi uma coisa que me chamou a atenção desde o começo. Na verdade, fizeram um chamado global para pessoas que queriam ajudar a Palestina, a faixa de Gaza, essa coisa toda. Então, você tem um impacto de pessoas de todas as idades. Tinha muita gente jovem, mas assim, de todas as idades. Inclusive, tinha uma maravilhosa Josefina. Josefina é uma italiana, que é aquelas mulheres que já passam a viver... A Josefina devia ter o quê? Uns 78 anos. E Josefina, assim, aquelas que falam não sei quantas línguas, já viveu tudo quanto foi coisa, não sei o quê. E a Josefina olhava só assim, não me lembro, ela estava na cela com a gente, a Josefina dizia assim, este país não tem democracia. Olha, tá no som da porque ela vendo aquela barbaridade, do jeito que as pessoas falavam, aí Josefina calou demais, Josefina tira as calças, as pentes que elas mandaram botar. Josefina fica de calcinha. Na cela, né? Aí daqui a pouco entra lá 10, 20 policiais armados, para contar quantas presas tinha. Josefina de calcinha. Aí ele assim, put your pants. Aí a Josefina disse, e o calor?
Me deixa. Ou Sai daqui. Ai, Tem vai pessoas me encher o interessantes, saco. Interessantíssimo, porque você via cada história de vida, de que o que é que. Como é que as pessoas chegaram ali. Cada uma tinha uma história para contar por que foi bater ali. Então, assim, eu vi muitas mulheres, eu, por exemplo, tinha uma única do Japão. Ela ficou na cela comigo. Única do Japão. Ela era engenheira elétrica de uma grande multinacional que trabalha com a história de container, não sei de quê, não sei de quê. E a relação dela também era com o mar. Agora, uma mulher que já morou em tudo quanto foi canto do mundo. Então, assim, mulheres muito interessantes que... Sim, e quando descendo... Eu fui a primeira que desci do camburão, digamos assim. Quando estava a imprensa toda deles lá, todo o exército posicionado, quando a gente foi descer no presídio. Quando a gente desce. Agora, tu imagina as mulheres descendo tudo... Parecia cabeça para cima. Tudo com a cabeça para cima. Pessoas, mulheres que tomaram a decisão de ir, largaram muitas vezes, tiveram que se separar da família, ou deixaram o filho, ou deixaram... Mas as mulheres desceram com a cabeça erguida, tipo, nós sabemos o que é que nós estamos fazendo aqui, sabe? Foi muito interessante. Luiziane, como existe sempre gente para criticar, aqui a gente ouviu muitas críticas. O que a Luiziane foi fazer lá? Primeiro, porque não sabe essa história sua de que você já participa de um comitê, papapá, eu mesma não sabia, achei interessante. Pois assim, muito não legal foi do você, nada, né? Já havia uma... Não foi já nada, um canal já aberto. Votilha. Eu já passei. Parece assim. O pessoal Pegar o agora bronze. acha que existe, viu, Inês? Eu comecei a dizer assim, quando começaram a falar, o pessoal está criticando, não sei o que está passando. Eu digo, gente, tem turismo de guerra agora. Então, turismo deve de ser. guerra. Aí, como é que tu lida com isso? Quer dizer, a Luiziane tinha mais o que fazer aqui do que ficar passeando. Olha o passeio. Pensa num passeio meio difícil, né? Não, confinado num barco, gente. Porque Então. até quando a gente estava parado porque depois que teve os ataques de drone, por uma decisão do movimento, da coordenação lá do movimento, eles decidiram acompanhar a costa da Grécia até sair. Sim. Porque a gente estava em águas gregas. E aí a Grécia poderia nos proteger, que foi depois dos drones. Mas até ali a gente ficava olhando aquele cenário lindo, mas ninguém podia descer do barco. Sim. Porque nosso passaporte foi carimbado na Itália. Vou dar um rolê em Mykonos, né? Um rolê em Mykonos, secreto. Eu não conheço a Grécia, eu vou voltar lá. Eu quero voltar noutra situação para conhecer. Mas eu quero dizer para vocês, não consegui conhecer dessa vez, porque nós não podíamos sair do barco. Mas acho que a Inês está querendo mais saber sobre o aspecto político, o uso político mesmo da sua viagem. Tanto sobre o aspecto positivo, que acho que assim, a sua chegada foi espetacular. Gente, foi inacreditável. Foi inacreditável. Foi inacreditável. Eu estava até contando hoje, eu dizendo assim, gente, quando já tinha pessoas, né? A própria assessoria já tinha me avisado, o pessoal está indo lá. Mas eu imaginei que o mandato, a minha família, essa coisa toda. Aí eu saio. Tinha uma multidão. Né, Era nos braços do povo. Eu saí, na hora que eu saí, que eu vi aquela multidão, eu fiquei olhando para Quem ver será, se hein? algum famoso estava vindo no meu avião. Aí foi quando eu vi as pessoas gritando meu nome, gente. Gente, eu fiquei muito emocionada. Muito, porque era gente de massa. Não foi uma coisa organizada que ninguém levou, que arrumou ônibus, nada disso. Eu vi vários dos meus alunos, nossos alunos lá do jornalismo lá. Tinha muita gente mesmo, que foi espontaneamente. Gente, disse que os camelôs do centro ficavam perguntando quando é que ela volta, Aí muita gente lá que eu vi, gente que eu conheço na época da prefeitura. Eu fiquei muito emocionada, gente, fiquei muito emocionada. Teve esse lado, mas teve o lado também do uso político negativo, que aí a gente, inclusive, deputado, assim, daqui estadual, vereador, que tá das usando... vereadoras, vou dizer o nome das Então. tal da Bela. Eu digo, Pode- para saber como elas são mentirosas, inventando fake news, porque posso falar da Priscila Costa? Pode. Eu só acho que é o que elas Não, fazendo coisa, inventando que aqueles bacanas do Hamas, tem que dizer Mas estão como eles usando inventam negativamente fake também. news. Como é que você está vendo esse Como? uso político, né? Eu me surpreendi, porque assim, eu notava a minha assessoria de imprensa muito... Na época que a gente estava navegando ainda, né? Eu achava a assessoria muito, muito preocupada. Preocupada com a repercussão. Sim. Na minha cabeça, eu não tinha a menor noção. Quando eu cheguei para dar uma olhada nas estatísticas e tudo, é impressionante isso. 85% de comentários negativos nas postagens jornalísticas da imprensa, Sim. da grande imprensa, da imprensa séria. Sim, 92% de negativo. sim.
E eu não sentia isso na sociedade. Eu não sentia isso. Comentários negativos sobre a sua séria? ida? Sobre a minha ida. Sobre a sua ida. Da imprensa Não, séria? a imprensa Que séria publicava. Não, eu tô E dizendo os assim, a imprensa. comentários? Não, quero dizer a grande Sério. imprensa. Eu não digo essa Os imprensa. blogs que fazem Sim. postagens para Que eu criticar. achei né? respeitoso o tratamento que essa imprensa, que a grande imprensa deu, no sentido de porque assim, eles colocavam a matéria e aí os ataques à matéria é que eram os piores possíveis. Certo. E era nessa proporção. Isso. Eu estranhei, 85, 92%, essa Maria. coisa toda. Então, quando eu vi aquela multidão lá, né? Porque, na verdade, aí quando a gente vai atrás, aí também aí vem como sempre é bom você estar tendo parâmetros mundiais, né? O que a gente viu? A mesma coisa foi feita com, por exemplo, as espanholas. Mesma coisa. Sim, sim. Entendeu, Inês? Essa mesma coisa. O pessoal na mesma Itália besteira. também, eu acho. Mas, exato. Eles começaram a... Portugal, como se fosse- a Mariana Mortágua também foi altamente vítima a disso. Mariana Conte, lá que é vereadora lá em Campinas, Foi. eles fizeram, na verdade, isso é o discurso da extrema-direita no mundo. Sim. Então, eles tentaram organizado. desqualificar a Sim. flotilha dessa forma. De Né? dizer que havia uma ligação com o Hamas, Hamas. que é o que a Mari Lacerda até recentemente pediu. Cadê vereadora fulana? Cadê as provas? Cadê as provas? Você está dizendo aí que tem Ela documentos? não provou ainda. Faz que tempo que a Mari espera, né? A Cunha. Mas é o mesmo discurso. O Trump disse a mesma coisa. Exatamente. O outro safado lá de Israel. O Netanyahu. Uma coisa que foi muito forte também, a Inês agora falou de Israel, aquele Ben-Gvir, que é aquele ministro, na primeira noite que a gente dormiu, primeiro ele não deixava dormir. A história da privação do sono, de fato, é uma coisa que é uma tortura horrível. Tortura. Na hora que você, depois de um cansaço, depois de um bocado de coisa, você deitava, aí eles batiam na cela para contar quantas eram. Nossa. Aí daqui a pouco, daqui a meia hora de novo, a noite inteira nessa Meu Eles Deus. conversa. aprenderam bem Teve um direitinho belo com os nazistas, não foi? Exatamente. Bem Aí nesse dia, que foi a primeira noite que a gente estava dormindo, aí entra uma turma na frente e diz o seguinte: todo mundo deitado no fundo da sala, as mulheres que estavam lá, todo mundo deitado no fundo da sala. Aí a gente sabia que alguma coisa ia acontecer. Aí chega o ministro, esse ministro, Esse safadão. ele, o Ben-Gvir, e chega, aí ele já chega com forte aparato de imprensa. Câmera, luz, maior confusão, junto de um monte de policial, tudo com a metralhadora na cara da gente. Aí ele diz o seguinte: eu estou aqui, eu vim aqui, eu sou o ministro, não sei do que, berrando com a gente, gritando aos gritos. Eu estou aqui para garantir o retorno de vocês, desde que vocês assinem, porque vocês são terroristas. Começou a botar a voz. Vocês são terroristas, vocês são ligados ao Hamas. Começa a gritar. Isso para ser filmado. Claro. Aí ele começa a perguntar, começa por mim, perguntar de onde é que nós somos. Né? Aí quando ele apontou, você é da onde? Aí eu disse, do Brasil. Brasil! Aí ele começa a discorrer sobre Hitler. Por conta, quando o Lula falou lá atrás, que era o Sim, genocídio, do ele fala genocídio. do que Hitler fez, essa coisa toda. Pois ele ficou um tempão lá. Um tempão. Até uma menina que coisa disse, não, nós estamos aqui por causa de uma ajuda humanitária e tal. Vocês são terroristas. Eu sei que ele saiu gritando. E essa imagem ele usou no outro dia para mostrar como ele estava tratando os presos lá de Kiedzot, que é este presídio de segurança máxima. Deputada. Gente, Não, assim, eu é queria- a mesma metodologia. Ele filmou isso para lacrar. Pois eu quero falar de- as daqui tudinho. fazem. Pois eu quero falar de imagem para recuperar essa imagem que a Camila lembrou da sua chegada, né? Que é uma imagem que chama muita atenção. Você lá, muito ovacionada nos braços do Sim. povo. E aos gritos de Luiziane senadora, que eu ouvi lá, uma senadora. E aí, trazendo já a conversa um pouquinho mais para esse papo de olho em 2026, a sua pré-candidatura está colocada, isso deu um ânimo para disputar o Senado? Quais são os seus planos de coração, assim, É porque já tem que começar a político-eleitorais? preparar a candidatura, né? olha, gente, eu, sinceramente, assim, em nenhum momento isso daí fez parte de nenhum tipo de estratégia, nada. Eu achei que eu tinha que ajudar. Eu estava no espaço institucional para isso. Eu tenho um mandato que me fazia estar numa situação até mais confortável do que outras pessoas que poderiam ter ficado, nunca mais ter voltado. Então, assim, em nenhum momento uma coisa teve relação nenhuma com a Sim. outra. Essa questão do Senado, isso daí já está colocado desde o ano passado, por Isso. ocasião do lançamento aliás, esse ano. Desse ano. O lançamento da candidatura da Mari,
E da Adriana. Adriana. Né, que elas, no momento que a gente lançou a candidatura delas, elas lançaram isso. Isso aí tem sido um movimento que eu tenho visto que alguns setores da sociedade civil têm colocado. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês, sabe? Ultimamente, eu não tenho tido muitas alegrias na política Partidária? não tenho tido muitas coisas que me deixam assim. A única coisa que eu estou feliz é porque nós temos um Brasil que está cada vez mais melhorando, nós está se reencontrando de novo com o seu povo, muito estrago feito pela essa era Bolsonaro, eu acho que nós estamos conseguindo reverter, né? É um processo longo, não é uma coisa imediata e tal. Então, o Brasil se reencontrar com a democracia, a gente correr o risco de um golpe, isso tudo me deixa... Mas, assim, eu tive muitas decepções na política, sabe? Eu tive muitas surpresas negativas. Eu tive muitas comportamentos de pessoas que eu não esperava. Assim, não esperava. Por exemplo, deputado, quem lhe decepcionou? Berlê, eu não vou falar de novo. Tudo que eu falo é polêmico. Tudo que eu falo é polêmico. Então, assim, eu não vou me atrever a falar especificamente de ninguém, mas o que eu posso dizer para você é que eu estou há 36 anos no PT. Sim, isso nunca mudou de partido. Eu sei até quem foi que abonou tua ficha. Luiz Viana. Foi, exatamente. Exatamente. E eram estudantes, todos dois. Exatamente. Sim, tá, 36 anos. 36 anos no PT. E eu nunca imaginei que a gente ia ter eu vou falar isso particularmente pelo o PT Fortaleza, o PT do Ceará, assim, que a gente fosse ter um processo de não vou dizer infiltração, que a palavra não é essa. É assim, um processo de que o nosso partido sofreu, eu venho falando isso desde o ano passado, o nosso partido sofreu uma afronta com quase 40 mil pessoas filiadas em 4 meses no PT. Então, assim, isso daí é uma coisa... Em vez de ser infiltração, Ceará, pode ser descaracterização? Descaracterização de pessoas que advindas de outros espaços, que nunca apoiaram o Lula. Pela primeira vez em 2022, viram que o Ciro não ia para lugar nenhum, aí resolveram apoiar o Lula por causa disso, porque tem pretensões certamente futuras. E essas pessoas, aí, nesse momento, viraram os mais petistas de todos os petistas da face da terra para sempre. Amém. Sim. Isso daí é uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu não imaginava que até os petistas históricos como eu não falo de... Quando eu falo petista histórico, não é aquela pessoa que se filiou há não sei quanto tempo, não. É as pessoas que têm, de fato, um sentimento ou têm uma identificação com o que o PT representa, e o que significa. Que às vezes nem são filiados, mas tem um sentimento progressista, tem um sentimento... Mas eu acho que houve muita gente que entrou no PT que não tem nada a ver com o partido que eu passei 36 anos construindo. E isso daí foi uma coisa que me deixou muito baqueada, sabe? Assim, muito baqueada, porque eu sei, é um investimento da sua vida. Eu dizia sempre assim, o PT não é um partido qualquer. O PT é um instrumento de luta da classe trabalhadora e assim foi constituído. Então, nós não podemos descaracterizar o PT sob pena de quem entrou agora, daqui a pouco está no outro partido, porque não é conveniente estar no PT, e destruir o nosso instrumento de luta. Eu dizia muito isso antes, né? Então, eu tô nesse processo, digamos, de ainda estou assimilando essas coisas ainda, vendo como é que vai ficar. Aí tem um processo nacional, tem um processo estadual, tem um processo municipal. Então, eu estou muito naquela de ver quais são os rumos ainda que nós vamos tomar. Mas, assim, dizer que foi um estranhamento grande de pessoas que não tinham identidade nenhuma com o partido e que viraram petista... Luiziane, com esse mesmo sentimento seu de... Tipo, eu considero até uma revolta. Eu estaria revoltada se eu fosse filiada ao PT desde a casa. Foi a mesma coisa que o deputado José Guimarães, disse aí nessa cadeira. Em outras palavras, ele disse, inclusive ele repetia muito o passado, eu e Luiziane, eu fui visitar Lula preso, e eu vejo hoje esses aí, tudo petista, né? Os perrapados. Aí ele estava atacado, ele estava ótimo. Pé rapado, malassombro, tudo. Tava com um vocabulário bem diverso. Estava com um vocabulário bem raiz, assim, cearense, interior do Encantado. Isso. Aí ele disse isso,
Com outras palavras, a decepção dele, desses novos petistas. Isso quando a gente sempre pergunta se ele estava mantendo a candidatura dele ao Senado. Ele diz, por que é que tem outra pessoa? Por que outra pessoa? Porque não eu, que sabe? Aí ele mostrava. Eu acho que é essa indignação que você tem. Você concorda com isso? Esse sentimento, então, também a gente ouviu de outros petistas que têm, assim, de fato, como você falou, uma identificação ideológica com o que o partido representa e que estão também do mesmo jeitinho que você está falando dessa insatisfação, dessa decepção. Desse estranhamento. Estranhamento, mas até decepção, mas que estão visualizando que vão ter dificuldade de se eleger no ano que vem. Porque a montagem de chapa, por exemplo, para deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, está tendo um monte de gente dessas neofiliados aí, que não tem nada a ver com o PT, que tem muito mais a cara do centrão, e que vão sair pelo PT. E que aí, vamos ter uma maior bancada. Sim, mas é uma maior bancada de 12, que, sei lá, vão eleger ex-prefeitos, mulher de prefeito, e não sei quem, até amante de prefeito. Enfim, tem um monte de gente que entra. Mas é sério, tem de tudo, tem de tudo. Deixe para lá. Mas, e que depois, quem tem história não vai ter voto. Porque é uma questão muito pragmática. Não é que não vai ter voto, vai ter voto, não mas corre o risco porque vai estar muito dividido. Isso, não vai ter voto suficiente para entrar. Por quê? Porque não vai ter o dinheiro, não vai ter o investimento, não vai ter os colégios eleitorais para conseguir se eleger. Isso é um fato. Daí, olha, o que eu ouvi na eleição do PED, de pessoas no interior do estado, jovens que sonharam a vida, poder ter a oportunidade de militar no PT, que queriam ser candidatos a vereador, estavam começando a vida, gente da PJMP, gente histórica que foi atropelado pelas máquinas. Assim, lá no Iguatu, né? Gente. Sim, Iguatu foi um dos exemplos. Foi um dos exemplos. E eu tenho uma avaliação bastante... Eu tenho uma avaliação crítica sobre o resultado do processo eleitoral de 24. Eu não tenho essa avaliação positiva. Se você pegar todas as cidades com mais de 100 mil habitantes no Ceará, você conta nos dedos quais são. Porque assim, a formulazinha matemática ela não conseguiu resolver muita coisa, não. Você começar a parar para pensar, pegando, né? Os prefeitos eleitos, né? Os prefeitos eleitos em cidades com mais de 100 mil habitantes. Sim. Por que eu falo dessas? Porque essas aí, o voto dito de cabresto, ou então aquela pessoa que alguém manda o prefeito votar... É mais difícil de ter. É mais difícil você controlar. Isso. Então, se você pegar Sobral, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Iguatu. Sim. Se você pegar as cidades grandes, que de uma certa forma... Tinha uma outra, claro que teve uma outra que foi exceção. Mas a maioria dessas... Calcaia. Catanho ter ido para o segundo turno no processo daquilo, aquilo foi uma grande vitória. O Catanho não era muito conhecido lá, até chegou a 40% dos votos. Mas aquele ali foi inédito. Se você pegar essas cidades, você pode olhar onde é que o poder está. E onde teve derrotas expressivas. O projeto hoje que está no poder. Então, assim, significa que o povo está antenado. O povo, quando não está sendo usado como massa de manobra, ele está atento. O povo está atento. Então, assim, eu não sei, tem muita coisa que vai acontecer ainda, mas eu confesso a vocês, e eu vou vir aqui um dia, e eu disse que ia fazer isso. Uhum. Eu disse para muita gente que se eu tivesse de fazer, eu ia fazer aqui. Eu passei por um processo, porque as pessoas... Eu nunca fui uma pessoa que eu nunca tive cara de vítima. Nunca tive cara de vítima. Eu posso até e continue não tendo. Eu posso até ter sido algumas vezes vítima de verdade. Sim. Mas eu nunca foi essa a minha persona. Nunca tive. Não fique não, porque isso é que eles querem, que a gente bote cara de vítima. Não bote. Mas eu já levei muita pancada e não coloco cara de vítima, não, porque eu sei onde eu tô, do que lado da história eu tô. Mas eu vou vir aqui um dia, porque eu sempre fui uma mulher que estimulei a vida inteira que mulheres que sofreram violências, inclusive violências políticas, que a gente começou a caracterizar de uns anos para cá, a chamada violência política de gênero. Eu sempre estimulei as mulheres, desde que eu me entendo por gente, a denunciarem. E eu passei por uma situação do ano passado, que foi uma das situações mais violentas que eu passei na política de toda a minha história. Olha que eu já tive embates com a direita muitas vezes, desde menina, né? Desde menina na Câmara Municipal, que os vereadores diziam assim, vai pra praia, menina! Para de encher o nosso saco aqui, vai pra praia! Desde o movimento estudantil, né, Luiz? Que era no embate lá, jogando ovo no reitor. Eu saí logo direto pra Câmara. Então, assim,
Mas, assim, e foram com pessoas que hoje estão... Não só foi com a extrema-direita, isso que eu passei. Eu passei uma situação que eu venho aqui contar. Eu ainda não estou preparada para isso, para contar. Mas eu venho aqui contar. Porque antes da eleição do ano que vem, eu venho aqui isso contar. foi no ano passado, Foi no ano 2024. 2024. Eleição para a Prefeitura de Fortaleza. Exatamente. Prefeitura de Fortaleza, barra... Na verdade, isso daí, o processo todo começa em 23, né? Porque de 23 o Lula estava eleito, o Mano estava eleito, né? 23. Mas aí o auge, o ápice dessa situação aconteceu em 24. Eu passei por uma situação que se eu contar, pouca gente acredita, porque é tão bárbaro você ter passado por aquilo. A primeira vez que o Lula veio, depois de eleito presidente, o Mano já governador, e eu passei por uma situação... Que você não foi que convidada. não entrou pro palco. Você não podia entrar no palco. Gente, Isso foi essa besteira. Foi besteira. Não, foi eu gravíssimo. tô falando assim, pois é, já foi te estranhar, foi absurdo já, né? Pois foi muito pior do que aquilo. Ave Foi Maria. muito pior do que aquilo. E o pior é que tem nome, quem foi, que fez, deixou de fazer. Isso gerou uma reunião. Na mesma hora eu falei para a bancada do PT, a gente tem um grupo da bancada do PT, na mesma hora eu falei para a bancada do PT, e aí imediatamente o Zeca Disseu era o líder do PT na época, e o Zeca 10 deputados foram comigo até o cerimonial do Lula para poder checar as informações e me apoiar, né? Porque eu só contei, eu não conseguia falar. Porque Essa situação aconteceu em Brasília? Não, aconteceu aqui. Aconteceu aqui em Fortaleza. Então, a senhora está bem perto de falar. Já está mas aqui, ó. Mas eu não estou preparada ainda para falar. Isso não. envolve o Camilo? Isso envolve isso envolve as pessoas que hoje estão no poder. Eu não vou agora detalhar, porque assim, senão vai ficar muita especulação em cima de especulação. É uma situação muito delicada, mas é uma situação que eu nunca vou me esquecer na minha vida. De ter sido preterida, desrespeitada? Tudo isso. É pior do que isso. Mas sabe quem foi a pessoa que percebeu e que tentou remediar? O Lula. Foi ele mesmo. Isso não foi nessa vinda dele lá para a Praça do Ferreira, não, né? Não. Estou confundindo as datas. Ali foi a eleição do Evandro. Foi. Ali, não, foi não. Que ela foi subiu um no outro palco momento. para dizer que apoiava. Foi outro momento. Luiziane, assim, em termos práticos, porque agora você vai sentar com o seu grupo político para pensar justamente na montagem da sua candidatura, enfim, e de todos os outros, né? Então, você tem pessoas aí que estão... que querem se candidatar, algumas à reeleição, outras pela primeira vez. E vai ser colocado na mesa a possibilidade de sair do PT? Essa é uma hipótese? Olha, eu não tô, eu já acho que talvez logo que eu passei por isso tudo, pela primeira vez assim de forma concreta, eu imaginei, gente, não tem mais espaço para mim aqui. Objetivamente, eu passei 36 anos da minha vida constituindo. Gente, eu fui presidente do PT de Fortaleza. Eu fui presidente do PT do Ceará. Uhum. Eu fui a primeira secretária de mulheres do partido. Eu fui a primeira secretária de juventude do partido. Eu fui da segunda geração, teve a geração dos fundadores, eu fui da segunda geração. Eu fui 30 anos do Diretório Nacional, inclusive eu saí agora. Eu fui da Executiva Nacional quando o Lula estava preso. Então, a minha relação com o PT foi uma relação de construir, sabe? Que é horas e horas e horas e horas da sua vida dedicada, fazendo, indo, visitando o interior do Estado e construindo e tal. E eu sempre fui militante de base, eu sempre gostei de estar nesse processo de organização partidária. E de uma hora para outra você vê isso virar pó. Porque tem um grupo que resolveu que o PT agora era o lugar que eles iam se eleger e por isso era ali mesmo que eles iam aportar. E isso daí ser feito assim, como se nada tivesse acontecendo. Como se você estivesse entrando num partido qualquer desse, que pouco está se importando, né? Porque eu descobri uma coisa, viu, Inês? Vou lhe dizer aqui. Eu sei que você é uma pessoa que você me gosta da política já de muito tempo, mas, assim, uma coisa que me veio à cabeça, assim, presta atenção nisso. Essa história, a gente sempre... Eu defendo o financiamento eleitoral de campanha, eu acho que é mais justo. Financiamento público. Público. Sim. Eleitoral, porque tem um fundo partidário e tem um fundo eleitoral, né? Que são coisas diferentes. Mas, assim... Porque eu acho que a democracia é cara mesmo, sim, mas é para evitar esse negócio de caixa 2, caixa 3, caixa 20, essa coisa toda. Agora, eu também entendi que, por exemplo, um cara, um empresário qualquer da cidade, Fortaleza, seja de qualquer lugar, normalmente são as pessoas que são procuradas para poder ajudar nas campanhas, sim, né? Uhum. E, em geral, alguns eles viajam, só aparecem depois de terminar as campanhas, que muitos fazem isso. Mas eu também entendi que esses aí que gostam também da política
que uma coisa, um empresário, você chega aqui, você pede o dinheiro para ele, eu quero fazer minha campanha, essa coisa toda. Tudo. Outra coisa é quando eles tomam conta de um partido político. Isso. Quando eles passam a tomar conta de um partido político, significa que eles têm acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. Então, a contribuição que ele passa a dar não é mais a da dele, do dinheiro que ele tem como empresário. Ele já está mexendo com outro. Então, às vezes, é muito mais vantagem para determinadas pessoas comprar um partido. Claro. Eu entendi isso agora, olhando como é que as coisas estavam acontecendo. Do que sair do bolso dele. Mas a gente imagina que isso aconteça, sei lá, no União Brasil, no PL. Aí está acontecendo agora no PT também. Eu tomara que nós não cheguemos a esse ponto. Ainda não mas chegou, assim, não chegar nesse ponto. Uhum. Mas assim, o que eu vi foi muitos... Agora mesmo, na campanha do Catanho, lá em Caucaia e tudo, né, as pessoas que podiam ajudar a campanha do Catanho, começou a sair. Em vez de dar dinheiro, começou a sair. A campanha do Catanho foi minada de tudo quanto é por esse mesmo grupo que eu estou falando aqui, que eu não estou dizendo quem é, mas foi minada a campanha várias vezes. Uma campanha que já era difícil. Ela foi várias vezes minada. Tiraram partido de dentro, tiraram dinheiro de dentro da campanha. Foi uma confusão. A deputada não pode falar, mas esse é o grupo do Camilo e do Eumano. Infelizmente, assim, a gente não tem outros nomes. E a gente pergunta, porque assim, para o Guimarães, que estava aqui também na semana passada, a gente perguntou, porque justamente parece um novo padrão do PT, mais pragmático, diz isso. Nós temos que negociar com outros partidos, outros aliados, temos que estar abertos a isso, precisamos ter o maior arco de alianças possível. E é engraçado que a gente vê agora um movimento no governo federal de botar esses aliados um pouquinho assim, vamos reorganizar esse negócio aqui, porque tava demais, estava descaracterizando o próprio governo, o governo estava amarrado, né? Pessoas que não estavam entregando sem entregar. Sem entregar. Mas Camila, deixa eu colocar uma coisa que é só para a gente, que assim, a gente fica falando das coisas hipoteticamente, mas assim, eu tenho um lugar de fala para dizer o seguinte: eu governei essa cidade por 8 anos. Eu fui a única prefeita eleita no primeiro turno num processo de reeleição. Nenhum outro teve essa honra que o povo me deu. Em 2008, eu fui eleita no primeiro turno com 12 candidaturas. 12. Além de mim, eram mais 11. Eu, mais do que ninguém, eu sei o que é você conversar e dialogar. Eu nunca tive problema com a Câmara Municipal, gente. O problema não é dialogar, então. O problema não é dialogar, o problema não é nem fazer concessão, o problema não é você, porque você não faz nada só. Você precisa de uma base de apoio. E você tem, por exemplo, um contraponto do Assis dizendo, por exemplo, a gente precisa cumprir acordos, a gente precisa de aliados, fizemos acordos com aliados e aconteceu muito em 2024, segundo ele, né? Cumprimento de acordos que tinham sido feitos no passado, né, que causam estranhamento, porque como é que você vai apoiar um ex-bolsonarista, um cara que até um dia desse estava, né, falando mal de você? Mas Ébeli, vamos lá. Quando eu fui, 2008, quando eu fui eleita, nossa coligação tinha 12 partidos, 12, na coligação que eu fui eleita em 2008. Só da nossa coligação foram 29 vereadores eleitos na coligação. Foi quase a Câmara quase toda. E mais outra parte que nós tínhamos só 8 vereadores de oposição, quando eu de um tempo outro. Como é que eu não sei o que é dialogar, minha gente? Como é que eu nunca tive problema com a Câmara Municipal? Como é que eu não sei dialogar? Assim, radical, isolado. Da onde? Se eu nunca tive problema com o vereador. Tive problema, sim. Tinha minhas posições. Estava todo mundo ali, todo mundo fazendo a coisa certa. O outro estava até agora o pessoal falando assim, o Adail estava... Foi um das mais solidários lá e tal. O Adail foi vice-presidente da Câmara quando eu fui. Uma coisa é isso, você dialogar com os diferentes. Porque a gente está na política, você tem que dialogar com os diferentes. Se fosse todo mundo igual, estava tudo certo. Claro. Mas a questão não é essa. A questão é a que custo. Que preço que você está pagando. Porque tem construção histórica que você desconstrói rapidinho. Para construir é muito tempo. Mas para desconstruir é muito rápido. Então, as pessoas vêm falar comigo que tem que dialogar, que tem que abrir para as outras pessoas, que a gente tem que fazer um governo amplo de coalizão. Gente, eu fiz isso. Eu nunca tive problema nenhum com o parlamento. E nem por isso o PT saiu aos frangalhos quando eu terminei o governo. Mas, por exemplo, deputado, ano que vem a gente vai ter uma eleição, ao que parece, dependendo do adversário, muito difícil para o Eumano, por exemplo, se o Ciro resolver ser candidato. A senhora me parece assim, que não está tão sedenta, por exemplo, para uma candidatura ao Senado, vai avaliar, vai pensar. Mas, por exemplo, a senhora
tem interesse em se engajar na campanha, por exemplo, pela reeleição do Elmano? Vai entrar de corpo e alma para manter o PT, né, no governo? Como é que a senhora se vê no ano que vem? Ou vai depender dessa disposição olha, pro Eberle, eu diálogo? vou dizer por essa campanha de 22 da Elmano, a campanha de 22, né? Eu combinei, a gente foi conversando com o Elmano, conversando até o último momento, até o momento dele decidir que era ele. A gente toda hora, porque ele estava autorizado a ir para as reuniões com o grupo que estava tomando essa decisão e falar em meu nome. Ele falava em meu nome nas reuniões. Então, toda hora a gente estava conversando até... Ele era do seu grupo Ele era do grupo da Ele Luziane, era. menina. E A aí- Luziane não foi que lançou ele, tem que se lembrar. Isso. Candidato a prefeito, papapá. O poste. Depois do poste, É. quem chamava o poste? É. Sim, Então, diz. assim, com relação a essa história, só é importante que se diga assim, eu tenho que saber qual é a tarefa que tem para mim na campanha, porque é o seguinte, até 2022 eu tinha dificuldade de subir no palco, muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes eu sequer era citada no palanque, a não ser que interessasse para lá. Então, o que eu fiz? Eu disse, bom, gente, se eu tô com muita dificuldade de chegar aqui junto, eu vou fazer essa campanha, vou correr solta. Aí eu comecei a fazer as rodas de conversa. As rodas de conversa que eu rodei toda Fortaleza, foi a mais votada em Fortaleza. Sim. Com todo esse aparato bolsonarista, com tudo que tinha aí, com tudo quanto é poder, dinheiro derramado aí, eu fui a mais votada de Fortaleza. Então, isso é uma coisa que o povo, sabe, eu fico muito feliz com esse reconhecimento das pessoas. Então, assim, fui fazer a campanha para ajudar o Elmano. 22, né? Isso, essa campanha de 22, que foi essa eleição, a última eleição que eu participei de forma efetiva, assim, como Isso, candidata. porque 24 a senhora já não estava engajada e... Já foi para a campanha do Catanho. Né? Eu É, estava foi lá pra campanha. que eu fui uma das mais entusiastas da campanha do Catanho, que foi outra... Não foi simples o Catanho ser candidato. Precisou negociar com um bocado de gente. O próprio Elmano teve que negociar com muitas pessoas para poder o Catanho ser candidato. Então, assim, é uma coisa diferente, muito diferente para a gente. Por isso que eu estou dizendo, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei qual é o rumo que essa prosa vai tomar, digamos assim. E aí tô esperando, né? Que às vezes a gente nem sempre a gente precisa às vezes esperar as coisas acontecerem também. O tempo também ele diz muitas coisas, sinaliza muitas coisas. No seu retorno, esse pessoal falou com a senhora, esse retorno de Israel? Camilo, Elmano, lhe congratularam, falaram com a senhora? Eles fizeram, né? É que todos eles se solidarizaram, né? Começando pelo governador Elmano, depois eu soube que o prefeito Evandro, por fim eu soube que o Camilo também, eles se manifestaram. Sim, mas não ligaram para ti, não, assim. Não. Quando teu celular, ô, Luziane, mulher, tu tá viva. Não ligaram, viu? Inclusive... Foi nota. Nota foi uma oficial. nota, exato. Inclusive, a Inês me fez lembrar uma coisa que teve aqui. Uma vez vocês entrevistaram o Camilo aqui. Sim. E foi perguntado a ele se eles estavam conversando comigo naquela Sim, época, sim. né? Foi. E ele disse que ele não, mas que o governador estava. E não é verdade. Ele sabe que ele não tá, que ninguém estava conversando comigo. Então, assim, fica fica essa confusão, joga para cá, joga para cá. A senhora Ninguém perdeu a está interlocução com o Elmano? Vocês não têm, porque você chegou a falar até em alienação parental, de tão ligados que vocês eram. Exatamente. Né? E hoje em dia é zero a interlocução? Eu não tenho falado com o Elmano, não. Para dizer a verdade, depois do processo eleitoral da prefeitura, né? Quando saiu o processo lá da filiação em massa, que começou aquela coisa, a gente viu coisa que a gente não imaginava, pessoas que trabalhavam com a gente a vida toda, trabalharam no meu mandato a vida toda, pessoas, companheiros, queridos, pessoas que a gente cresceu junto na política e tudo. Foi muito assustador. Foi a virada, muito né? assustador. Luziane, agora vamos sair daqui, que já estou ficando com raiva, mulher, tá acredita? eu que fico com raiva, eu tenho essa mania de terceirizar a raiva, tá entendendo? Eu terceirizo. É nossa solidariedade de mulheres. Eu terceirizo as raivas, que é horrorosa. Às vezes uma pessoa me conta uma coisa do marido, né? Meu marido fez isso assim. Aí a cunha volta pro marido e eu fico com ódio dele. daquele. Para ser. Menino é engraçado. Eu terceirizo. Aí tu fica falando, aí eu tô terceirizando demais. Vamos agora pro federal. A gente tá notando que o Lula mudou totalmente assim, como a Evelyn tem mania de dizer que o governo era nas cordas, no ringue, né? Tava nas cordas só apoiando desses da extrema-direita. E também, para mim, não diz mais direita, é extrema-direita. Aí agora não, deu uma virada. Essa história de tira agora gente de ministro de partido que não adianta mais fazer acordo, esses União Brasil da Vida, republicano, papapá, tirou um bocado de diretoria da Caixa, né? Tirou, só sobrou uma, que é até minha xará Inês, que é amiga do Lula e não sei quem. Você está achando que agora
há mais esperança para 2026, assim, reeleição de Lula, o nome que ele indique? Inês, eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu tenho imaginado o seguinte: é importante que a direita no Brasil ela volte a ter o espaço político que ela sempre teve. Por quê? Não é que eu estou torcendo pela direita, é que no momento que você tem uma direita, uma esquerda, um centro cordatos, onde a política era uma coisa mais elegante, digamos assim. O que você tem? As coisas eram exatamente, você tinha um processo de diálogo, pelo menos de debate de ideias. Quando a extrema-direita cresce e a direita encrua, o que é que acontece? A direita, o processo natural dela, ela vai com a extrema-direita. A direita vai engolida pela extrema-direita, que foi o que aconteceu em 22. Sim. A extrema-direita engoliu a direita. Então, assim, eu acho que para essa correlação de força, eu até vi uma vez uma coisa engraçadíssima lá já que eu lembro do nome dele, mas ele dizendo assim, ai, que saudade, quando um chamava outro de seu sapo barbudo, aí o outro de seu picolé de chuchu. É tipo assim... É quase ingênuo, né? É quase... Era fofo. É o Greg News, eu vi ele falando, quase morro de rir. Ele disse assim, porque agora virou uma coisa, uma loucura. Aquilo que acontece em Brasília é uma loucura. Mas, assim, o que eu acho é que é importante que a gente volte a discutir de novo nas projetos de nação. Porque uma coisa, eu estava vendo uma aula de um professor, já eu me lembro do nome dele, desde manhã que eu estou pelejando para me lembrar, mas eu achei sensacional. Ele é um dos que estuda a extrema-direita no mundo e aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, que para a extrema-direita, para ela se sustentar e para ela construir esse projeto, que é um projeto de mundo que eles têm hoje, né? Que ele é um projeto mundial, é bom que a gente sempre lembre disso, eles precisam, primeiro, eu achei interessantíssimo, um caos cognitivo. Achei genial essa caos cognitivo é hoje. Ele disse assim, porque nada que seja realidade vai vingar se eles não inventarem, se eles não mentirem, se eles não inventarem que a Terra é plana, essa coisa. Então, precisa se estabelecer um caos cognitivo, que foi o que a gente viu em 2008. Está vendo ainda. Né? E está vendo ainda, exatamente. Né? Nós somos jornalistas, trabalhando diretamente com o negócio de fake news, que de uma hora para outra não é. E agora o que está nos salvando é a gente voltando nossos impressozinhos. São pessoas... que está voltando para chancelar. A boa imprensa está voltando para chancelar. Muitas vezes porque as pessoas começaram a desconfiar também, né? Precisamos ter referências, né? Referência, exatamente. Está faltando referência. Tem que resgatar. Exatamente. Eu penso que nós vamos passar por esse crivo. Então, respondendo a pergunta, Inês, o que eu acho? Eu acho que o governo ele sinalizou para a base social que já estava esperando há muito tempo que é um governo de esquerda e que é contra essa extrema-direita que está aí de forma muito clara. Porque a gente está virando refém de uma Câmara, porque, de fato, a gente tem que se preocupar, ok, mas no momento em que o povo foi chamado para dar aquela PEC da bandidagem, eu estava lá, ele quase dormindo, porque era 6 horas, já era tarde em Brasília, acho que era 10 horas da noite quando foi votado, imagina, 6 horas depois eu estava na madrugada vendo o dia clarear para poder votar, para não perder a votação, porque eu estava autorizada a votar por causa que era missão oficial. Aí teve gente que não o Guimarães estava no hospital, né? O Guimarães estava no hospital e votou. Também votou. Aí teve outro teu colega do PT que estava passeando, sei aonde. Tipo assim, na Inglaterra. A Inês ficou brava aqui, viu? Com os que simplesmente sumiram, os que não fizeram nada. Assim, não, ele estava no Butão. Tem um país chamado Butão que não tem internet. Tudo bem. Estava no Butão. Mas não, parece que era em Londres, não era na Escócia, sei lá, e não votou. Zé Ayrton. Mas é Ayrton, macho. Zé Ayrton. Eu entrego logo. Bora para assunto sério. Mas eu acho assim que nesse caso aí o Lula resgata isso, essa coisa do enfrentamento, resgata as pautas importantes, que é essa questão da diminuição do imposto de renda, essa coisa da distribuição da renda mesmo, né, da justiça tributária. Porque senão daqui a pouco o que vai acontecer? Nós estávamos fazendo a pauta que a direita queria, que era estar votando anistia, né, que era estar votando coisas que não interessam mais para o Brasil. O Brasil já passou por isso, gente, acabou-se. Luiziane, mas falando ainda do Lula, né, e da sua relação com ele, da sua relação com esse PT nacional que construiu esse projeto de partido e de governo que a gente tem no plano nacional, tem espaço para você tratar diretamente com ele, com o Gleisi, enfim, sobre o que está acontecendo no Ceará? Porque, assim, já vem acontecendo de algum tempo, né? Tem como conversar? Ou realmente, assim, a gente pensa, Camilo hoje
e com o Eumano são os donos Vocês dessa deixar sigla aqui. claro aqui para todos os ouvintes aqui das Cunhãs, gente, e das ouvintes, que são as meninas que estão falando, claro. nominando as coisas, tá? Eu quero Pronto, deixar claro pronto, que a pronto. interpretação é É. delas, tá, Pronto. gente? Isso. Pronto, é da minha boquinha aqui, pronto. Tem espaço, você acha, para conversar, para ter essa conversa. O próprio Edinho, né, o presidente do PT, enfim, que é uma pessoa também do PT histórico. Como é que, né? O Camilo é ministro do Lula, né? Eu acho que ele está totalmente... Exato. Mas então, aí tem uma guarida, tem um incentivo para que se mantenham essas práticas aqui. Enfim, é isso que eu queria entender melhor, porque parece contraditório, mas às vezes não é contraditório, às vezes é o que é a determinação nacional, não sei. Como eu lhe falei, eu fiz questão. Agora eu não estou nem em instância, do partido. Pela primeira vez, eu acho, depois de muitos anos, 30 anos, eu não estou nem na direção municipal, nem na direção estadual, nem na direção nacional. Foi uma distância regulamentar que eu me coloquei para mim mesma para eu poder observar. A gente observa, você que é da academia, você sabe, a gente observa, às vezes a gente estando de fora, a gente observa Pode ser uma observação participante, mas pronto. participativa, né? Mas no caso específico, eu estou um pouco vendo o que é mesmo, qual é mesmo, o que é que o Brasil está propondo, como é que vão se organizar as forças de esquerda. Nós temos que estar muito de olho, preocupado com 26. Não vai ser uma eleição fácil. Vai ser bem difícil, vai ser complicado. Não vai ser. Porque a gente já viu que quando o caos cognitivo impera, qualquer coisa pode acontecer. Né? A gente não sabe como é que essa veia da extrema-direita como é que ela vai se manifestar, digamos. Ela vai se transformar em quê? Né? Que a gente não sabe. Por exemplo, vocês falam aí desse povo lá da Câmara. Gente, sinceramente, eu não dou nem notícia, porque assim... Eu fico imaginando, veio da onde? Fez o quê? Da Câmara Municipal, você fala? Particularmente estou falando do da nosso que não espaço, incomoda, né? claro. Eu digo assim, mas veio da onde? Surgiu aonde? Qual foi um dia que deram... Eu sei onde eu estava antes de ser vereadora, mas às vezes eu acho que não deram um dia de serviço para a humanidade. Um bocado de gente que apareceu aí do nada, De pé nunca deu rapado. um dia de serviço para a humanidade. Aparece. Mas é o pessoal que está Se soltar em Fortaleza, né? se perde. Se perde totalmente. Mas é um isso pessoal ela que tá tá, dizendo. que tem. Mas é que esse tem pessoal voto. que é eleito. É esse pessoal voto. geralmente da extrema-direita ou aquele pessoal respaldado com dinheiro que está no nosso campo, no campo progressista. Eu também me fico agoniada. Inês, outra coisa que eu acrescentaria também, sabe o que é também? O descrédito com a política. Também leva muita gente para esse tipo de coisa que acha que a política virou uma brincadeira. E não é. É muito sério. Então, tem muita gente desacreditada que acaba achando que, por exemplo, um André Fernandes da vida é alternativa para Fortaleza. Sim. Você Pois imagina? E quase ganha, né? O caos cognitivo que estava posto Não, nesse foi momento, bem nessa pertinho, cidade, Ave Maria. gente, muito perto. 10 mil votos, gente. Não é um bairro de Fortaleza, 10 mil votos. Foi bem pertinho. Isso é uma loucura. Uma pessoa que não tem... Qual a história, meu Deus do céu, de vida a favor da humanidade, a favor da Fortaleza? E é um ensaio para é um tempo próximo, e assim, eu não vai acho ser uma coisa... que essa multidão, esse quase 50% de voto aqui na cidade, não é só de gente que é de extrema-direita, Claro que nem não, bolsonarista, claro nem que nada. não. É gente que está desacreditada, ou então que quer acreditar Que em é novas coisas. uma né? renovação. Uma digamos renovação, assim. exatamente. Porque não sabe e acredita. Aí volta para aquela velha história, a história da rede social. Não, esse menino é isso, acredita nessa história. Tá entendendo? Dá Não lê tempo mais. uma pergunta bônus? A última pergunta, vai. Já estourou, Não, estourou. eu sei que bora. estourou, mas é o seguinte. Estourou. Existe a possibilidade, há espaço, margem, para a senhora conversar, inclusive com quem está na oposição hoje? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, uma relação muito carinhosa até, eu diria, do capitão Wagner com a senhora. Às vezes o próprio Ciro vem em sua defesa. Não, o Ciro, há espaço... O Ciro menos, o Cid. Menos. O Cid. Há espaço para conversar com essa galera? Berli, Que volta e meia eles lhe cortejam, né, politicamente. mas assim, o que eu acho é que assim, as pessoas perguntam, Luziane, tu vai ser candidata aqui? Eu digo, ainda não sei. Porque assim, vamos pensar. Se eu estiver no PT, eu tenho algumas possibilidades. Se eu estiver no outro partido, eu tenho outras possibilidades. Certo. Então é uma cogitação real, né? Sair do partido, é inclusive. uma questão que que eu vou levar, eu jamais vou tomar qualquer atitude sem conversar com o Lula antes. Eu tenho que conversar com claro, ele. claro. Até por eu conhecer o Lula, eu tinha 19 anos quando eu conheci o Lula Sim. na minha vida. Eu fui 9 vezes na vigília Lula livre. Todo mês eu estava lá. Eu passei um ano novo, só eu e a Gleice, me lembro como se fosse hoje. Passei um ano novo lá porque eu não conseguia. Emocionalmente eu estava abalada, eu estava deprimida, muito mal. Eu nem que fosse olhando para a cela, eu queria passar. Então, assim, foi muita dedicação da minha parte.
Então, assim, eu jamais tomaria qualquer atitude sem dialogar com ele. Então, com o presidente Lula, para tal. Mas, assim, são muitas coisas. Eu não quero antecipar, porque, na verdade, não é nem porque eu não quero falar aqui para você, não. É porque eu não antecipo Ainda nem não- para mim. Ainda não resolveu, Mas não não tá sai do resolvido. PT, não, porque é isso é que eles querem. Fosse tudo saia, não. Tá, era boneca, eu fiquei aqui nessa Mas eu porra. não estou nem dizendo que vou Não, sair, não, Inês. sai O que eu não. estou dizendo é que as Olha, possibilidades eu bem mudam, que as pessoas abusada. querem saber. Né? Sim. Posso ser candidata, se eu estiver num outro partido, posso ser candidata a governadora? Posso. Pode. Posso ser claro. candidata a senadora para outro partido? Posso. Claro. Não posso ser candidata a deputada federal? Posso. A estadual? Posso. Posso ser até candidata a vereador de novo em 2030? Claro. Então, assim, eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Como que toda mulher tem, tá? Onde ela quer estar. Então, assim, onde ela é bem-vinda. Então, assim, eu acho que é a discussão que eu quero. Eu tô me colocando no turbilhão onde você não tem, onde às vezes você tem que se permitir, inclusive, estar junto dele, nele mesmo, para você poder, não precisa nem você estar com o pezinho no chão, não. Às vezes você tem que se misturar com o turbilhão para você saber o que é que vai vir dele. E eu nunca tive medo de turbilhão. Então, assim. Não, depois de pra mim, ir para Gaza, eu acho que 6 dias eu precisando de segurar. Eu digo, tem agora isso no meu currículo. Agora, muito igual a amiga minha olhou e disse: Luizinha, tu já se tocou que tu agora é ex-presidiária? É chique. Vamos já Eu digo, fazer teu verdade, pichulé. eu não tinha pensado sobre Vamos isso. fazer ex-presidiário, você sabe que é terrorista também. Falar em terrorista, falar em malassombro, né? O Ciro também Porque- poderá ser candidato, saiu do PDT, né? Acaba de sair, Vai, pediu deve ir pro desfiliação. PSDB ou União PSDB, Brasil. ele e os... Parece que Sarto, ele e o Sarto vai junto. Mulher, eu acho uma graça demais. Não, é verdade, eu tô rindo, mas é Não, engraçado. não. Aí quem vem fazer assinar a ficha, Écio Neves, ó. Olha aí, eita, E Diabo. Elcio novo, né? Batista. Novo. E Elcio Batista. Cheio de voto. Ah, o Elcio ainda tá no PSDB. Agora foi só mangá mesmo. Não, oh, foi meu agora. Deus do céu. Vamos pra hora do cheiro agora? Porque Bora, eu acho que isso é não o jeito. É o Tu jeito. não tem cheiro? Eu tenho. Vai lembrando minha aí, filha. vai lembrando. Tenho. Eu tenho Lembra- cheiro, ó, cheiro. lembra- mandar beijo pra quem Mandar você beijo, quiser. que é igual a Vai- rádio do interior, mulher, tu não sabe. vai pensando. Tá. Tá certo? Pensando Vai, nos beijos vai, aí. Liz, manda. Beijo para Tobias Coutinho, que disse que começou a nos escutar por causa do companheiro Coutinho. Tiago Coutinho. Professor da Federal do Cariri. E um beijo para Tereza Lima, Felipe Martins, Heloísa Mafalda. A Heloísa Mafalda tem um recado. Ela é de São Paulo, ela é paulista, né? Não é cearense que mora em São Paulo, não. Mas ela disse que prefere ouvir a gente do que aqueles fuleirais lá de São Paulo. Olha, as Olha políticas aí, de olha São Paulo aí. também é para você escutar. Tarcísio Freitas, de lascar. Muito melhor nós. Tem gente que diz que conhece muito mais aqui o Camila, o Mano, Roberto Luiziane, Não, o menino eu nunca vou pequeno. esque- Tudinho que é é. o povo lá de São Paulo. Pois Tem uns, bem, tem uns que acho depoimentos engraçado. engraçados, é isso. A pessoa mora lá no Rio Grande do Sul e fala assim: eu conheço mais o Roberto Cláudio do que o meu prefeito aqui da cidade. A gente fala, meu Deus do céu. Coisa boa. É Aí loucura, tem, né, é. engraçado, ela também, assim, a Heloísa Mafalda, ela começou a nos ouvir por causa do chá com rapadura. Pois é. Na época que Chazinho. a Thaís falou que a Sim. gente tinha um podcast. Ixi, faz tempo. Faz E a tempo. Francineide Azevedo, mas ela é conhecida por Neidinha, lá do Limoeiro do Norte. E a gente tem muito ouvinte no Limoeiro. Tem, tá tem bom a gente muito. fazer um episódio. Nós temos Era a Fatinha do Limoeiro. A Fatinha é uma advogada histórica do PT, Pronto, daquelas pois manda- duras. Olha aí. Olha aí. Fatinha, um beijo pra tu. O que é que tu quer? Suco de cajá ou cachaça? Ela é uma mulher que ela foi uma das fundadoras do PT e ela é firme e forte até hoje, uma advogada danada do Limoeiro. É uma Olha das aí, tá donas lá do vendo? Limoeiro. Legal. Chamei Tá a vendo? Fatinha aqui. Fatinha, Eita. aí, Fatinha. Olha que Pois legal. pronto, pois tá aí meus beijos. Fátima Pinheiro. Cheiro. Aí eu mando vinho, tu sabe? Oi. Mando vinho, mando tudo. Tudo virtual. faço Aí tudo pode legal. mandar à vontade. Não faz falta. Manda aí. Mulher, eu tô meio pobre de cheiro. Vou mandar um cheiro infantil só pro Raulzito, que fez 10 meses Ai, aqui esses é dias e já é Raulzito. ouvinte das Cunhãs. Filho do Davi obrigado. Cândido. Obrigado. Os par botam pra ouvir desde cedo. Lula, cachaça. Aprender. Aí já ia aprendendo vocabulário. Um cheiro pro Davi, pro Raul, pra esposa dele, do Davi, obviamente, né? Eu só tô com esse cheiro, mulher. Eu anotei pouco.
dessa vez. Eu tinha o do Tobias, que também vou cheirar embaixo. Eu cheiro embaixo porque também do o irmão Tobias. do Tiago Do Coutinho eu Thiago, conheço de longas datas. E Ele não- agora eu não é fã da sabia. gente, Pois ele disse que tá viciado, então muito Isso, legal, tá né? viciado. Muito legal. Então, cheiro, Tobias. Tem Pra Iangla, gosto pra tudo, né? a Iangla Oliveira, lá do Centro de Tecnologia, que é nossa ouvinte também de tempos, Das assim, Antas, muito é. das Antas, e ela é maravilhosa, uma cientista fantástica, maravilhosa. Então, cheiro pra Iangla. E eu quero deixar um cheiro coletivo pra galera que comenta aqui no YouTube. É gente, viu? Tem um pessoal maravilhoso, sempre muito participativo, e a gente fica muito honrado mesmo, gente. Sempre que dá, a gente dá uma olhada nos comentários do YouTube, Tem os continuem cativos, comentando. né? Tem os Manda cativos. beijo pros haters. Os haters tem os que são mal educados, a gente não quer saber, não. Põe não chamando a Ai. gente daquele nome. Tem os que tem são. condição. Ó, ser mulher. Ave Maria, até um xingamento. Pode xingue Mulher, direito. Né? Chamando a gente daquele nome que começa com P. É. Eu ia morrer de fome. Chega- Nessa idade sendo. Tem condição. Tem condição. Não, meu filho, você não. Xingue de Você sei é uma lá. mulher de- charmosíssima, De cheia de incompetente. amor pra dar. Podia chamar de desinformado, de incompetente, É. mas. Ai, xinga desse jeito. Xinga. Aí é demais. Ai, não. Serve Pronto. não. Tem, Evelyn? Aí tu já O mandou, quê? né? Já Cheiro mandei, mandou. já mandei. Eu já mandei. Pronto, Luiziane, tu. Gente, eu tenho que mandar um cheiro pra minha família. Que Olha, tua ficou- mãe, a gente ficou só pensando nela, que ela devia estar com o coração na Quero boca. mais pra minha mãe, pro Danilo, que é o companheiro dela, pro meu pai, a Regina, que é a companheira dele, o Sérgio, o Sandro, o Samuel, o Levi. Eu tenho 4 irmãos homens, eu sou a única mulher de 4 irmãos homens. Quero pedir pro meu filho, Thier, que assim, ele sofreu um bocadinho, ao mesmo tempo que ele misturava, ele estava orgulhoso, mas ao mesmo tempo muito preocupado, principalmente quando teve o sumiço. Então, quero hoje reservar um cheiro, além da assessoria todo dia do nosso mandato, eu quero mandar um cheiro para minha família, que eu sei que segurou uma onda, mas graças a Deus estou aqui. Viva, vivinha, viva vovó. E vivendo. E Vamos vivendo, nessa. e firme, Vivona e e forte, vivendo. Firme e e aclamada forte. pelo povo. E foi lindo demais aquilo. Ave Maria, a gente ficou emocionado Nos também. braços do povo. Mas a minha relação com o povo é muito forte, viu? Pois é. Basta se a gente verdade. estar junto, é muito forte até hoje. Impressionante. Não passa, é incrível. Incrível. Mesmo. Política Pois, pública bem feita. Gente, é caiu emoção, aqui ó, né? de emoção. Política pública bem feita, que dialogou diretamente com o coração das pessoas e com a vida delas. pois, Ô, gente, só a gente para aguarda. terminar, porque eu trouxe e eu achei tão lindo esse livro, Para Quando Eu Andar Sozinho, do Messias Douglas. Mulher mais linda é as figuras. Quando a gente é pequeno, diz assim, sim. adora as figuras. Olha que coisa linda. É tudo em cada poema ilustrado. A ilustração é de uma pessoa até que vivia em situação de rua. Mas olha que coisa linda. Você dá uma oportunidade. Olha aqui. Olha. Parece assim os meus desenhos, olha. Os desenhos Não, da bem bonito, Evelyn. Olha. Não, mas é lindo, falando sério. Lindo, lindo. E tá aqui, ó. A gente coloca no perfil das Cunhas a gente bota no recomendação Instagram também. Das Cunhas, Muito viu, legal. Com Messias? toda. E com, de repente, o perfil que tá vendendo, enfim, né? Muito massa. A ilustração é do Josivan Silva. Uma coisa Pois boa. é, a gente vai recomendar. Pois, Achei gente. tão lindo. Obrigada, viu, Luiziane? Tá, Valeu. eu que agradeço, gente. Obrigada aí todo mundo que ouviu aí o podcast das Cunhãs. E que ficamos tá fazendo aguardando história. quando você quiser conversar de novo. Tem sempre... promessa de revelação. Eu não vou não dormir com essa. Isso. Aliás, eu estou com esperança que no off aqui ela fale pra gente. Aquela história que ela disse que não está preparada ainda para dizer. contar. Mas quando ela disser, a gente vai fazer aqui o chá revelação. Rosa, azul. Chá revelação. Aí você vai. Tá avisando pra gente preparar. Não, e o pior é que a Luiziane é jornalista, sabe? O que é atiçar 3 É jornalistas uma aqui? coisa, É ruim demais. Essa aqui, então. É ruim demais, Ave Maria. eu Mas pronto, vai ficar. A porta tá sempre aberta pra você. É só dizer que a gente dá o jeito, dá os pulos aqui, a gente organiza e tá aqui pra te Tá, receber. muito tá obrigada certo? e parabéns aí pelo bom jornalismo. Tá? As pessoas agora estão esperando o que é que as cunhas vão dizer, quem é que vai ser entrevistado. Isso é muito Isso. bom. Desse jeito. É desse jeito. As 3 estão fazendo história. Pois obrigada mesmo. Obrigada. Gente, chegamos ao final desse episódio. Obrigadíssimo por ter ficado aqui com a gente até o final. Lembrando, se você quiser apoiar o podcast, apoia o podcast. Tem aqueles 3 jeitinhos que você já sabe, mas eu vou contar aqui. É o apoia.se/ascunhaspodcast, é o site. Tem também pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou tem o Orelo, se você nos escuta por lá, apoia com qualquer valor, já ajuda pra caramba. E espalha a palavra pros amigos, inimigos, pessoal do trabalho, tá certo? Bora fazer essa função também. Avisa que tem esse episódio com a Luiziane, que tá imperdível.
inelegível, tá? É isso. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Inês Aparecida e pela Eble Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A gravação, edição, docinhos, rocambole, meu Deus. Esse rocambole tá uma delícia. Isso aqui Ave também tá Maria, ótimo. né? Pois é, Ave Maria, é um negócio aqui que é a Pró Produções, gente. É a Pró Produções, sempre a Pró Produções. A trilha sonora é a música Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, até a próxima semana. Tchau!